Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 16ª aula para o 6º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai estudar outro período de grande importância do surgimento da nossa história, da nossa humanidade. Na aula passada a gente viu o primeiro período da nossa pré-história, que era o período paleolítico, e aí na aula de hoje a gente vai estudar o período neolítico e ver qual que é a principal diferença das organizações sociais, das organizações humanas no período neolítico, principalmente em comparação ao período paleolítico, certo? Então vamos lá ver o que é o neolítico. Observem aí. O que é neolítico? Do grego neos, que significa novo, e litos, que significa pedra. Neolítico é uma divisão cronológica da chamada pré-história da humanidade, compreendida entre 10.000 anos antes de Cristo e 4.000 anos antes de Cristo também. Neolítico significa pedra nova ou ainda idade da pedra polida. Observe a diferença entre a pedra lascada e a pedra polida. Então, nessa primeira imagem à esquerda, a gente vê a pedra lascada, que representa o período paleolítico, que era o período da idade da pedra lascada, e nessas imagens à direita, na imagem à direita, na verdade, essas pedras que elas já estão polidas, certo? Que é uma das representações desse novo período, que é o período neolítico, que ficou também conhecido como idade da pedra polida. A partir de agora, os homens não mais lascavam as pedras umas nas outras, mas passavam a poli-las para aí ter algum utensílio e alguma finalidade de trabalho, de convívio social, certo? Vamos lá continuar a ver um pouquinho melhor sobre esse período da nossa pré-história. Observem, o Neolítico é uma das fases mais transformadoras da pré-história. Este período é marcado pelo fim dos processos de glaciação, que foi quando a Terra era completamente congelada, e nascimento da escrita pelos povos sumérios. Também é considerado um dos mais importantes capítulos da evolução humana, pois as primeiras características das sociedades modernas tiveram origem no Neolítico, como, por exemplo, a inversão das cidades, do comércio e também a separação das camadas sociais. Então é no período neolítico que o mundo vai passar por uma série de transformações humanas, sociais, políticas e também econômicas, certo? A gente vai ter uma das grandes mudanças do período paleolítico para o período neolítico, que é esse novo período que surgiu na pré-história, principalmente a passagem do nomadismo, já que no período paleolítico os homens eram nômades, certo? Eles viviam em busca de novos territórios que oferecessem novos alimentos e condições de sobreviver, e no período neolítico a gente vai ter uma sedentarização, certo? O homem vai passar a se fixar em locais e a partir desse fixamento criar relações de comunidade, de cidade, de comércio, enfim. Vamos ver como que essas relações ocorriam. Observem aí. Revolução no Neolítico. O principal destaque da Idade da Pedra Polida foi o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Esses fatores proporcionaram ao homem uma vida sedentária e de maior autonomia diante das mudanças climáticas e naturais. O pastoreio, que é a domesticação de bois, porcos, cavalos e etc., e o cultivo de sementes como o trigo, a batata, o arroz, o milho, possibilitou o avanço na qualidade de vida e, consequentemente, o crescimento das taxas populacionais. Em virtude desses progressos, nasceram as primeiras vilas, aldeias e também cidades. As pessoas passaram a morar próximas aos rios, utilizando suas águas para irrigação das plantas, consumo próprio e também dos animais. Com o controle da agricultura, os homens no Neolítico passaram a armazenar alimentos visando os períodos de seca ou também de chuva. A produção dos objetos de cerâmica, que era o cozimento da argila, a cerâmica era feita através desse cozimento da argila, então o fogo já foi necessário para esse processo também, favoreceu esse novo método de sobrevivência, pois os alimentos eram guardados dentro desses utensílios.
O avanço da produção e também do armazenamento originou os excedentes, que eram as sobras das sementes, das frutas ou verduras, daquilo que era produzido dentro desse processo de agricultura. Com isso, os indivíduos começaram a trocar esses excedentes entre as aldeias, surgindo assim um pequeno sistema de comércio e de circulação de sementes. Apesar das descobertas, muitas comunidades desapareceram por causa das epidemias de doenças. O contato direto com os dejetos dos animais era propício para a proliferação da varíola e também de outras enfermidades. Então, a principal característica de marco desse período neolítico vai ser o advento da agricultura, certo? Com o advento da agricultura, ou seja, a prática de plantar, de cultivar e de colher e de consumir esse produto que foi cultivado, essa prática da agricultura fez com que os homens passassem a se fixar em determinados territórios. Então, a partir de agora, eles não eram mais nômades, eles não precisavam mais sair em busca de alimentos, certo? Eles poderiam produzir o próprio alimento. Então, eles passaram a plantar e a cultivar esses produtos, como as sementes que a gente acabou de falar nessa aula. Essa prática da agricultura, ela fez com que essas pessoas que se fixavam em determinados territórios começassem a criar relações com outras pessoas que também tinham seus territórios já bem fixados. E a partir dessas relações vão surgindo as comunidades e posteriormente vai dar o surgimento das cidades, certo? E já dentro desse processo a gente tem essa primeira prática de comércio, que era a troca desses produtos que eram excedentes, certo? Às vezes você plantava um determinado produto e tinha muito produto para o seu consumo, para o consumo da sua família, do seu povo que estava ali com você. E aí você acabava trocando esse produto por outros produtos entre as aldeias, entre as moradias, certo? E é aí que começam os primeiros sistemas de comércio. Então, esse período neolítico é marcado por uma série de transformações dentro dos aspectos da humanidade que a gente tem como características até hoje. Vamos lá continuar para vocês entenderem um pouco melhor. A família no Neolítico. Com o surgimento dessas primeiras vilas, que era o que a gente estava falando, com o surgimento da agricultura, deu o surgimento do processo dessas primeiras vilas. A divisão das funções tornou-se indispensáveis. No período neolítico, as mulheres assumiram as tarefas da casa, a educação dos filhos, o cuidado com a terra e também o preparo dos alimentos. Já os homens eram encarregados de caçar, pescar e garantir a segurança da aldeia. Então a gente já tem essa primeira divisão de trabalho, certo? De funções dentro de uma vila, dentro desse período neolítico. As famílias já moravam na beira dos rios e começaram a construir habitações mais resistentes, com pedra, madeira e barro. As casas de madeira com telhado coberto por folhagem eram as mais comuns. Além da estrutura familiar, novos métodos de organização social e administração surgiram, inclusive as lideranças religiosas e políticas, tudo isso dentro desse período neolítico. Continuando, como que era o nascimento do Estado? Como que esse processo de fixação de território, de primeiras habitações fixas, de primeiras comunidades, primeiras vilas, formações de cidade, vai dar o nascimento do Estado. Então, como que desse processo de habitação, de cada população criar sua vila e estabelecendo relações, como que esse processo deu surgimento ao que a gente conhece hoje como um Estado, certo? Observem aí. O abandono do nomadismo e o desenvolvimento da agricultura permitiram um novo arranjo político para as aldeias. A origem da aristocracia. Então, esse abandono do nomadismo, o advento do sedentarismo, onde eles vão se fixar em um determinado território, com o desenvolvimento da agricultura, possibilitou uma nova forma de arranjo político, que foi o surgimento da aristocracia. Nessa categoria de governo, a população deve obedecer às ordens de uma classe privilegiada. O domínio do poder fica com os nobres ou as pessoas de sua total confiança. No domínio aristocrático, as leis eram criadas e a população tinha a obrigação de cumpri-las. Quem não fizesse estaria sujeito às sérias penalidades. Esse tipo de sistema social e político deu início ao Estado e também à propriedade privada.
As vilas, que já se dividiam de acordo com o parentesco sanguíneo ou idioma, ou também até as tradições e culturas, passaram a compor as sociedades regidas pelo poder soberano do Estado e de seus governantes. Então, o principal ponto de aspecto de surgimento do Estado é a gente entender que com esse surgimento dessas vilas, dessas primeiras comunidades, que eram ligadas principalmente por laços sanguíneos, certo? Ou eles eram familiares da mesma família, ou falavam o mesmo idioma, ou tinham as mesmas tradições, passaram a se estabelecer regras e leis de convívio comum, certo? Essas leis geralmente eram estabelecidas por uma classe privilegiada, então elas deveriam ser seguidas pelos demais. É aí que a gente tem as primeiras origens de formações de Estado, certo? Um Estado que vai reger um determinado território para tentar controlar através dessas práticas, certo? E com isso a gente vai ter o surgimento das primeiras civilizações organizadas, certo? Que surgiram ainda no período neolítico. Observem aí. Vamos ver quais foram essas civilizações. As primeiras civilizações tiveram origem ainda no Neolítico, então ainda nesse processo de fixação, de formação de vila, formação de comunidade, que a gente vai ter as origens das primeiras civilizações, certo? Organizadas, com estruturas sociais organizadas, com política organizada, com tudo isso. Então vamos ver duas dessas principais civilizações que surgiram ainda no período Neolítico. Aí continuando ali, ó, entre as mais antigas estão a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica. A civilização egípcia, as cidades egípcias nasceram e se expandiram através do plantio e circulação de sobras próximas ao rio Nilo. Então, essa fixação próxima ao rio, que dava uma garantia melhor de sobrevivência, foi como surgiu a civilização egípcia. O Nilo favoreceu a agricultura e a produção de excedentes, possibilitando a criação de pequenos núcleos políticos, que eram chamados de nomos, gerenciados pelos monarcas, certo? Pelos reis. Esses centros acabaram separando-se em dois reinos distintos, que era o reino do Baixo Egito, que ficava ao norte do rio Nilo, e do Alto Egito, que ficava ao sul do rio Nilo. Os egípcios eram donos de um avançado complexo arquitetônico de casas com grandes blocos de barro e pedra. O seu calendário, que antevia as cheias do Nilo e ciclos da lua, contribuiu com a produção de excedentes em larga escala e a intensa comercialização e pastoreio. A civilização mesopotâmica. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia foi habitada primeiramente pelos sumérios. Esses povos criaram grandes obras com sistemas de drenagem das cheias dos rios e tubos de irrigação para as plantações em outros locais. Cada cidade-estado tinha seu próprio rei e conselheiros. Com isso, os procedimentos políticos e econômicos eram totalmente diferentes. A invenção da escrita foi outro feito dos povos sumérios. Conhecida como cuneiforme, inicialmente era aplicada em transações comerciais, baseava-se em símbolos no qual a figura desenhada funcionava como se fosse ideias. Com o passar dos anos, essas simbologias viraram sílabas. Os registros eram feitos em blocos de argila e por utensílios pontiagudos, chamados de cunha, por isso a denominação cuneiforme. E é a partir desse processo que a gente tem o surgimento do grande marco, que vai dar fim a esse período da pré-história e início da chamada história no geral, que é a invenção da escrita, certo? E agora vamos aqui ver uma questão rapidinho só para a gente fixar melhor esse conteúdo. Observem aí. Qual a principal mudança do período neolítico? Então, qual que foi essa principal mudança? Letra A, o sedentarismo, B, a agricultura, C, o nomadismo ou D, a indústria. Então, a principal mudança do período neolítico que a gente debateu aqui, que foi fundamental para os processos de civilização, foi a agricultura, certo? Foi esse advento da agricultura, esse surgimento da agricultura. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima aula.